Vamos falar um pouquinho de política, das prévias do PSDB, que estão suspensas por tempo indeterminado. Hoje haverá uma reunião às 14h para que sejam discutidos os problemas de ontem, diagnosticados no aplicativo que permitia a votação à distância de cerca de 45 mil filiados. A expectativa é de que a direção do partido e os coordenadores das campanhas, os candidatos ou os pré-candidatos à presidência, candidatos nas prévias tucanas, recebam algum relatório que diga exatamente qual foi a falha, se ela é uma falha para ser resolvida imediatamente, em pouco tempo, em muito tempo, para depois os tucanos tomarem uma decisão sobre o que fazer com as prévias. Nós vamos conversar com o senador por São Paulo, José Aníbal. Senador, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael, prazer falar com vocês. Senador, qual é a melhor saída agora para o PSDB? Concluir as prévias. O comunicado que o Eduardo Leite fez ontem, ele propõe que isso seja feito amanhã. As prévias terminaram ontem à meia-noite. Infelizmente, inconcluso o resultado. Até às 8h30 de ontem, de 7 às 8h30, milhares de pessoas votaram. O aplicativo funcionou muito bem. A partir de 8h30, o eleitor colocava o seu título, abria para ele tirar uma foto, ele tirava a foto, mas a foto não entrava. No primeiro momento se pensou que era um problema da biometria facial. E parece que teve algum problema aí também. Mas pode ter tido também hackeamento, algum outro problema. Às 14h hoje, os profissionais de todas as áreas envolvidas nesse aplicativo vão estar com o presidente do partido e ver se é possível. A proposta feita pelo Eduardo Leite é que a votação seja concluída em 48 horas, provavelmente ao longo do dia de amanhã. E se isso for possível, nós vamos fazer. Se isso não for possível, vamos ver como fazer. O que não pode é esse processo de prévia ficar em aberto. Isso causa muitas dificuldades. Isso pode criar muitas situações novas. Porque as pessoas estavam mobilizadas para ontem, com as suas convicções, com as suas definições de voto totalmente livre, protegido. Quando você vota nesse aplicativo, esse voto perde a sua identidade de origem, digamos assim, onde ele foi feito, por quem fez, etc., para evitar pressões, constrangimentos. Então, por isso, o Eduardo fez uma nota, eu assinei essa nota, como ex-presidente do partido, o Tasso Gereissati também, e foi entregue ao presidente do partido que tomou essa decisão. Após a apresentação do que foi corrigido e da confiança que se pode ter no aplicativo imediatamente, o presidente do partido vai arbitrar, vai decidir. E nós estamos na expectativa dessa decisão. É importante que a gente conclua esse processo já, porque o prévias é um procedimento interno, foi muito mobilizador, 44.700 filiados se cadastraram. É importante que isso tenha acontecido, o PSDB teve uma cobertura nacional para que os candidatos pudessem falar do que esperam fazer, como esperam, uns privilegiando mais certas questões, outras questões. Eu acho que o Eduardo tem tido uma postura muito de despersonalizar adversário. Quer dizer, o inimigo nosso não é fulano, nem o Beltrano, não é o Lula, nem o Bolsonaro, nem isso, aquilo outro. Esses são adversários. Quem é inimigo da gente é a fome dos brasileiros, a falta de renda, o Brasil meio isolado no plano internacional, e a necessidade que o Brasil volte a crescer. Não é possível. Um país que tem tantas potencialidades fica patinando e transforma PEC dos precatórios, que devia ser a PEC do auxílio emergencial, num procedimento que, como veio da Câmara, cria de novo vários jabutis, implica em muitas mudanças na Constituição, em vez de fazer uma coisa clara, transparente, reveladora de um compromisso de todos os parlamentares com a urgência desse auxílio emergencial. Estou dando um exemplo. Aliás, essa é uma questão que nós vamos discutir muito essa semana. Hoje mesmo temos uma audiência pública às 15h aqui em Brasília, no Senado, para tratar disso, do auxílio emergencial. Não é precatório. Precatório é um ponto desse processo que não devia nem estar em discussão, porque é dívida líquida e certa e o governo devia pagar. Mas
concluir essas prévias para que a gente tenha toda a energia necessária a lutar e a disputar posições no parlamento, fora dele, ver o quanto é possível melhorar as coisas como estão. A expectativa do ano que vem é estagnação. Nós queremos um programa que sirva não só até 31 de dezembro do ano que vem, como auxílio, mas que continue ao longo do tempo. Nós estamos propondo que, a partir de 2023, o auxílio emergencial esteja fora do teto. A gente não sabe quantos brasileiros, depois de um ano que se prevê de estagnação, vão estar na linha de miséria, abaixo da linha da pobreza. R$400 não é muito, a gente pode reajustar ano que vem e deve, mas pelo menos permite que essas famílias não tenham essa tragédia da fome, um básico, não é? Então, é enfrentar esses desafios. Esses são os nossos problemas. A disputa interna a gente tem que concluir o mais rápido possível para que ela não se estenda, inclusive provocando tensões desnecessárias, né? Que podem criar constrangimentos no dia seguinte. Terminar domingo é uma possibilidade, senador? No próximo domingo? Olha, é uma possibilidade. Quarta-feira, não é? Mas aliás, na terça-feira, amanhã. Mas o nosso propósito é que isso aconteça na terça-feira. É muito importante. Senador, bom dia. Luciana falando aqui. A gente tem falado muito sobre a divisão interna no PSDB. Se o senhor não considera os adversários, os candidatos de outros partidos como inimigos, considera adversários, eu imagino que dentro do seu próprio partido também não haja inimigos, obviamente. E aí eu lhe pergunto, até que ponto esse problema tecnológico pode se tornar um problema político grave dentro do PSDB, que a gente vem acompanhando, já enfrenta aí uma crise entre os candidatos por conta de divisão do próprio PSDB, que agora tem, inclusive, alguns políticos alinhados ao bolsonarismo, por exemplo. Eu não tenho dúvida que o aplicativo não pode ser nosso adversário. Nós temos que lidar com ele e resolver esse problema, né? Tem que ter competência para fazer isso. Concordo com você que tem parlamentares do PSDB votando matérias que interessam muito mais ao Bolsonaro do que ao país, como essa PEC dos precatórios, sob o pretexto de criar o auxílio emergencial, os recursos para o auxílio emergencial, passa ali verba para o orçamento secreto, rompe o teto de gastos, muda o modo de calcular o reajuste de um teto de orçamento de um ano para o outro, enfim, é uma PEC, eu tenho dito que era um pouco uma Disneylândia da irresponsabilidade fiscal. O fato é que nós temos que nos concentrar, resolver, para que realmente a gente não possa ficar aí convivendo com essa disputa interna, que é sempre um pouco atritosa, né? Não é uma disputa entre inimigos, é uma disputa entre companheiros que têm posturas diferentes sobre como vamos enfrentar os desafios no ano que vem na sucessão presidencial. Agora, desde logo dizer que é importante que haja o dia seguinte de unidade, que não seja o dia seguinte de divisão, não é? Eu tenho insistido muito nisso. Então, por isso, é importante que se tenha também uma certa compostura agora, né? Sobretudo nesse final de processo. Não pode sair por aí fazendo ataques pessoais, né, que são ataques sempre evitáveis e importante que sejam evitáveis. Tem problemas, nós temos pessoas dentro do PSDB que hoje vinham tendo uma sensibilidade com relação a esse governo, é fruto do esgarçamento do PSDB depois da derrota de 2018. Faltou presença, faltou liderança, faltou a criação de uma expectativa de se construir uma nova política no partido, um novo propósito, né? E eu acho que o Eduardo Leite encarna isso muito. Há 6 meses atrás, pouca gente no Brasil sabia quem era o Eduardo Leite. Em 6 meses ele conseguiu uma projeção. O governador Dória já tem uma projeção, tem feitos importantes, vacina, o governo dele é realizador. O Rio Grande do Sul vai crescer 13% esse ano, São Paulo vai crescer 7%, 8%, o que é muito expressivo. Enfim, cada um tem os seus méritos, né? Mas que finalmente esses méritos desagam na conclusão dessa prévia um candidato apto
a agregar, tem que agregar na sociedade, entre as forças políticas, e não ficar com essas caixinhas de primeira via, segunda via, terceira via. Tem que despolarizar, tem que ser a via que seja melhor para o país. E eu espero que o PSDB encarne essa via. Senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, senador. Muito obrigado, Rafael, Luciana. Bom dia a vocês e os seus ouvintes. Obrigada. Bom dia.